Antes mesmo das pirâmides do Egito tocarem o céu, antes de Roma sonhar em conquistar o mundo, antes mesmo da Grécia nascer, um povo já dominava o impossível. No coração do que hoje chamamos de Iraque, uma civilização se ergueu das areias e mudou o destino da humanidade. Eles eram os sumérios e até hoje ninguém sabe exatamente de onde vieram. A história da humanidade sempre foi contada como uma linha contínua, da caverna à cidade, da pedra ao bronze, da caça à agricultura, mas os sumérios quebram essa linha. É como se tivessem surgido prontos, trazendo consigo conhecimentos que nenhuma outra cultura da época sequer imaginava. Não há um antes dos sumérios. Não há um povo que tenha se transformado neles aos poucos. Eles simplesmente aparecem, do nada. A Mesopotâmia, o berço onde floresceram, significa literalmente terra entre rios. O Tigre e o Eufrates davam vida ao deserto, transformando-o em um oásis fértil. Mas, ao que tudo indica, os primeiros habitantes daquela região não eram nômades locais que aprenderam a plantar e se fixaram. Eles pareciam ter chegado de outro lugar, trazendo uma cultura complexa, uma língua diferente e um modo de vida totalmente novo. E o mais impressionante, em poucas gerações ergueram cidades inteiras, cidades planejadas, com ruas, templos, canais de irrigação e até sistemas administrativos, enquanto o resto do mundo vivia em cabanas de barro e caçava para sobreviver. Os sumérios construíam metrópoles como Uruk-Lagesh e Eridu. Uruk, por exemplo, chegou a ter mais de 50 mil habitantes, um número impressionante para o ano 3500 a.C. Era como se a humanidade tivesse dado um salto repentino de milhares de anos. E foi ali, em Uruk, que nasceu uma das maiores invenções da história, a escrita. Os sumérios foram os criadores da escrita cuneiforme, um sistema baseado em pequenos símbolos gravados em tábuas de argila. No início, era usada apenas para registrar estoques e impostos, mas logo passou a ser usada para contar histórias, registrar leis e guardar o conhecimento de toda uma era. Graças a essas tábuas sabemos o nome de reis, de templos e até de cervejarias. Sim, menos os sumérios foram também os primeiros a documentar a produção de cerveja. Mas não para por aí. Eles desenvolveram um sistema de numeração avançado, que usava múltiplos de 60 menos o mesmo sistema que usamos hoje para medir o tempo. 60 segundos, 60 minutos, 360 graus em um círculo. Isso não é coincidência, é herança direta dos sumérios. E como se isso não bastasse, eles tinham um domínio impressionante da astronomia. Dividiam o céu em constelações, estudavam os movimentos dos planetas e criaram o primeiro calendário lunar da história. Tudo isso há mais de 5.000 anos. Como um povo tão antigo podia saber tanto sobre o cosmos? Muitos estudiosos ainda se perguntam de onde veio esse conhecimento. Alguns acreditam que ele nasceu da pura observação, do olhar curioso voltado ao céu noturno. Mas há teorias mais ousadas. Textos antigos sumérios falam de seres vindos do céu, os chamados Anunnaki, deuses que teriam descido à terra para ensinar os humanos a cultivar, construir e governar. Para os sumérios, os Anunnaki não eram seres espirituais, mas entidades físicas, reais, que andavam entre os homens. Nos templos, eles são descritos como altos, poderosos e cercados de tecnologia. É claro, muitos historiadores interpretam isso como mitologia, mas outros enxergam ali algo mais... um possível eco de algo que realmente aconteceu. A religião suméria era extremamente complexa. Cada cidade tinha seu deus protetor, seu templo principal e uma casta de sacerdotes que administrava tanto o culto quanto a economia. O templo era o coração da cidade, uma mistura de palácio, banco e observatório astronômico. Os templos sumérios, chamados zigurates, eram verdadeiras montanhas artificiais, erguidas com milhares de tijolos de barro. O mais famoso deles inspirou a história bíblica da Torre de Babel. E há quem diga que Babel não foi apenas uma metáfora sobre o orgulho humano, mas uma lembrança distante das torres sumérias que tocavam o céu. Os sumérios também foram os primeiros a criar um código de leis. Antes mesmo de Hammurabi, já existiam regras escritas determinando punições, contratos e direitos de propriedade. A ideia de justiça de sociedade organizada nasceu ali. Eles desenvolveram a roda, os primeiros barcos à vela, o arado e sistemas de irrigação complexos que transformaram a paisagem árida em campos férteis. É possível dizer que praticamente tudo o que chamamos de civilização começou com eles. Mas apesar de tantas conquistas, os sumérios desapareceram. Por volta do ano 2000 a.C., código, suas cidades começaram a ruir. Seus reis foram esquecidos e sua língua deixou de ser falada. Foram conquistados pelos acádios, depois pelos babilônios, e sua cultura se misturou a tantas outras até desaparecer completamente. Durante séculos, ninguém sequer lembrava que eles haviam existido. Até que, no século XIX, arqueólogos começaram a escavar as areias da Mesopotâmia
e encontraram algo que mudaria tudo. Milhares de tábuas de argila cobertas por estranhos símbolos em forma de cunha. Demorou décadas para decifrar o código, mas quando finalmente entenderam, descobriram que estavam diante da voz mais antiga da humanidade. Entre os textos encontrados estava a Epopeia de Gilgamesh, considerada a primeira grande obra literária da história. Ela conta as aventuras de um rei em busca da imortalidade. Um relato cheio de metáforas, deuses e catástrofes. O mais curioso é que nela existe um episódio muito semelhante ao relato bíblico do dilúvio. Um homem chamado Utnapishtim é avisado pelos deuses de que um grande dilúvio destruirá a humanidade. Ele constrói um barco, salva sua família e os animais, e depois envia pássaros para ver se as águas haviam baixado. Essa história foi escrita 1000 anos antes do Gênesis, o que levanta uma pergunta intrigante. Será que a Bíblia se inspirou em tradições sumérias? Ou será que ambas vieram de um evento real, muito mais antigo? Outra curiosidade fascinante é a língua suméria. Ela não se parece com nenhuma outra. Não pertence a nenhuma família linguística conhecida. Não é semítica, não é indo-europeia, não é africana. Ela simplesmente surge totalmente formada e desaparece milênios depois. É como se fosse uma língua de outro mundo. Até hoje os linguistas tentam entender de onde ela veio. E não há uma resposta definitiva. Os sumérios também deixaram artefatos que ainda desafiam a lógica. Cilindros, selos com figuras aladas, representações de sistemas solares com todos os planetas, incluindo Netuno e Urano, que só foram descobertos na era moderna. Como eles sabiam disso? Alguns dizem que é pura coincidência. Outros acreditam que os antigos tinham conhecimento astronômico muito mais apurado do que imaginamos. Mas há também os que defendem uma hipótese mais ousada, a de que o conhecimento sumério foi entregue a eles por seres que não eram daqui. Teorias antigas, como as de Zecharia Sitchin, afirmam que os Anunnaki seriam visitantes de um planeta chamado Nibiru, que teria uma órbita longa e distante. Esses seres, segundo ele, teriam manipulado geneticamente os humanos para servirem como trabalhadores. Claro, essa ideia não é aceita pela ciência tradicional, mas o fascínio em torno dela persiste. Principalmente porque os sumérios descreveram os Anunnaki com detalhes que, para um povo de 5.000 anos atrás, soam surpreendentemente técnicos. Deixando as lendas de lado, uma coisa é certa: os sumérios transformaram o mundo. Foram eles que criaram a base da matemática, da escrita, das leis, das cidades e até do conceito de governo. Quando estudamos qualquer civilização posterior, egípcia, grega ou romana, sempre encontramos um pedaço dos sumérios ali, escondido nas fundações. Hoje, o território onde eles viveram é um lugar marcado por guerras e esquecimentos. Mas sob as areias, ainda repousam milhares de tábuas, selos e artefatos, esperando para serem descobertos. Cada escavação traz uma nova surpresa, um novo detalhe que reescreve o que sabemos sobre as origens humanas. Talvez no fim das contas os sumérios não tenham vindo de outro planeta, mas certamente vieram de um outro tempo. Um tempo onde o impossível se tornava cotidiano, onde o homem olhava para o céu e acreditava que podia conversar com os deuses. E talvez seja isso que torna essa civilização tão fascinante. O mistério de algo tão antigo, mas tão à frente de seu tempo. Uma lembrança silenciosa de que, antes de tudo o que conhecemos, houve um povo que começou o que hoje chamamos de humanidade. Os sumérios desapareceram, mas o eco de sua sabedoria ainda está em cada minuto do relógio em cada cidade, em cada palavra escrita. Eles foram a primeira civilização, e talvez o maior mistério que a história já nos deixou.